Porque quando Jeremias começou o seu ministério profético, o rei de Judá era Josias. E você lembra, no último episódio nós participamos de um evento maravilhoso, convocado pelo jovem rei Josias, a celebração da Páscoa. O rei Josias, o jovem Josias, convoca todo o povo para celebrarem a Páscoa. E é muito interessante aqui em 2 Crônicas, capítulo 35 e o verso 7, nós vemos Josias fazendo um sacrifício pessoal para celebrar a Páscoa. Ele sacrificou os seus bens para celebrar a Páscoa. Nunca mais tinham celebrado a Páscoa lá em Judá, lá em Israel. E o jovem rei Josias celebra a Páscoa. Mas, infelizmente, o final da vida de Josias foi de uma forma muito trágica. Ele não deu ouvidos a uma voz. Eu vou ler para vocês. 2 Crônicas, capítulo 35, verso 20. Diz assim: depois de tudo que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes junto ao Eufrates. E Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. E observe só o que o rei do Egito, Neco, diz: Deus me disse que me apressasse, por isso para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá, Josias. Palavras de um rei do Egito. Talvez por isso Josias não creu. Isso aqui nos traz uma lição, hein? É muito importante observarmos a palavra de algumas pessoas. O que estão nos dizendo? Pode ser Deus falando, hein? Observe a sequência da história. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentar o rei Neco em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Josias se disfarçou e foi guerrear contra Neco. Mas o final é trágico. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, eu estou gravemente ferido. Me levem. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro carro e o levaram para Jerusalém, onde Josias morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Veja só, que história mais incrível. O final de Josias poderia ter sido diferente. Alguém já disse, foi infantilidade de Josias. Como julgá-lo, não é verdade? Que coisa! Será que Deus está mesmo usando o rei do Egito para falar comigo? Não pode ser. Temos uma lição aqui, mas preste atenção no que vem a seguir. O povo está chorando. Judá, Jerusalém estão em prantos, morreu Josias, este jovem rei, possivelmente 39, 40 anos, a mesma idade de Jeremias. Um rei que tinha buscado a presença de Deus. Mas você lembra o que a profetisa Hulda tinha falado? Josias, você não verá a calamidade que eu terei de trazer sobre este povo. Você não verá isto. Mas o choro era muito alto. E então, verso 25 de 2º livro de Crônicas 35.
Observe o nosso personagem agora em ação. Verso 25. Enquanto o povo está chorando, enquanto o povo está lamentando a morte de Josias, ouça, Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje, todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes cânticos se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Quem foi o autor? Jeremias. Jeremias, que estava lá em Anatote, o coração de Jeremias sentia muito a partida de Josias. E eu acredito que Jeremias resolve escrever estas lamentações porque lá dentro ele sabia, seu ministério começaria agora mesmo e com muita força. Afinal de contas, Josias tinha se ido. Como ficaria a fé daquele povo? Jeremias tinha uma grande responsabilidade exatamente agora. Eu sei que você não vai perder o próximo episódio. Que Deus nos ajude a termos ouvidos atentos. Que Deus nos ajude a verdadeiramente termos capacidade de discernimento espiritual. Josias precisou discernimento naquele momento em que o rei Neco estava vindo do Egito, mas faltou discernimento. Oh, meu Deus, ajude-nos a termos discernimento espiritual. Queremos ouvidos sensíveis para ouvirmos a Tua voz. Ó doce Espírito Santo, fala conosco. Ajude-nos a ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, através de pessoas que colocas em nosso caminho, Senhor. Queremos aprender a ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão junto comigo agora mesmo, te louvando, te adorando, te servindo, te exaltando. Nós te exaltamos, ó grande Deus, em nome de Jesus. Amém.